Gente, hoje eu estou aqui de novo na Livraria da Rua com os idealizadores desse projeto fantástico que eu não sabia, fiquei sabendo agora, que é a própria livraria, né, Bruna? A livraria é dos Arquitetos Associados. Deixa eu apresentar antes. Bruno Santa Cecília, do Arquitetos Associados, e Paulo, que eu não me atrevo a falar o sobrenome. Zasnikov. Aí, olha, vê lá se eu consegui, de jeito nenhum, né? Vocês que também fizeram esse projeto da livraria, é isso? Sim, o projeto do escritório foi conduzido pelo Carlos Alberto, mas é um projeto do escritório. Não, é lindo, parabéns. Eu estava já elogiando, assim, sem saber aí, que era de vocês. Maravilhoso projeto, né? Mas a gente está aqui hoje não para falar sobre isso. A gente está hoje para falar sobre o livro deles. Maravilhoso. Que aí, quando a gente... Engraçado, né? Também sou jornalista, né? E tal. E quando a gente faz um livro, a gente só faz um livro, né? Vocês fazem um livro e uma obra de arte. Sensacional. Agora, me fala aqui. É por causa dos 20 anos do escritório que surgiu o livro? O livro coincide um pouco com essa data de 20 anos do escritório, mas ele surgiu no momento em que a gente já tinha uma produção consolidada e, ao mesmo tempo, a gente estava pensando passando por uma revisão crítica, o que a gente gostaria de fazer a partir de então. Então, o livro surge um pouco nesse contexto, foi motivado por uma provocação do nosso amigo Fernando Lara, que ele queria fazer um livro com a gente, uma versão digital, em e-book, que ele pudesse ser mais acessível, mas a gente também pensou que talvez seria oportunidade para fazer esse registro do que a gente já tinha feito e, a partir desse registro, refletir o que a gente gostaria de fazer. Então, o livro ele reflete um pouco isso, ele tem dois momentos, ele tem o caderno de projetos e tem o livro de ensaios. Então, a própria forma dele abrir, né, ele tem dois formatos de abertura, o formato horizontal e o formato vertical, que separa um pouco esses dois momentos, que refletem um pouco a nossa prática, né? Todos nós nos dedicamos ao projeto do escritório e, ao mesmo tempo, nos dedicamos à academia, né? Através do mestrado, doutorado e aula. Então, o livro tem esses dois lados que, de uma certa forma, refletem essa nossa atuação dupla. É importante falar que o projeto gráfico do livro é do Matheus Valadares, né? O designer que, enfim, trouxe essa ideia de separar mesmo esses dois momentos, um caderno de projeto que está na horizontal e esse caderno de textos que cada um de nós escreve um artigo, e, enfim, tem a entrevista e uma abertura no sentido de paisagem. Né? E como foi escolher esses projetos para estar no livro? Qual que foi a escolha? Como que ocorreu isso? Bom, a gente passou por um período de atuação em Otim que trouxe uma série de indagações assim, e questões que a gente vinha explorando ao longo dos anos e que se materializam ali em alguns projetos que a gente achou pertinente trazer para cá, né? Então, na verdade, a escolha vem muito de entender o que a gente estava pesquisando ao longo desses anos, né? E também de com a provocação do Fernando Lara originalmente, né? Que achava importante trazer, além dessas outras obras, especialmente o Estúdio Caperinha, que é um projeto do Carlos Alberto, nosso sócio, que tenta trazer a experiência do empreendedorismo como uma maneira de viabilizar uma série de ideias que a gente muitas vezes não consegue só projetando, que então é preciso empreender. Então esse é um dos projetos que está nesse caderno de projetos. E, enfim, aos poucos as coisas então foram deixando clara, né, a consideração de alguns princípios que são fundamentais para nós na hora de projeto, em quais dos projetos que a gente tinha feito ali ao longo desses anos eles apareciam com mais, enfim, propriedade. E é isso que definiu então esses 5 projetos que estão ali na... Deve ter sido difícil, né, escolher, deve ter milhões... Quantos projetos vocês têm ideia? Em 20 anos de escritório, quantos projetos vocês já fizeram? Nossa, a gente nunca parou para contar. Deve estar aí até, mas... Deve ter. Imagina, deve ser muitos, né? E escolher 5 deve ter sido difícil, né? Para poder selecionar e tal. A ideia não é nem pegar os 5 projetos melhores ou 5 projetos que a gente gosta mais, mas 5 projetos que de alguma forma tivessem essa narrativa de coisas que a gente acha que é importante discutir pela arquitetura, né? E os projetos, eles apresentam de um jeito um pouco mais
um jeito mais gráfico, com imagens e poucas plantas, poucos desenhos, só os desenhos essenciais, e depois a gente retoma essas questões nos textos. São 5 textos muito pessoais, cada um escreveu o seu, mas de alguma forma vão amarrando um pouco essas preocupações, essas reflexões que a gente vem construindo nesse tempo. E quais são as coisas que devem ser refletidas na arquitetura que estão refletidas nesses 5 projetos? Não vai ter que falar tudo, né? Não tem tempo, mas os principais, tá né? Tudo livre. Tá tudo livre, tem que comprar. Tem o primeiro texto do Carlos Alberto que fala sobre os princípios, que chama do fim aos princípios, que fala um pouco desses princípios que a gente tenta, de alguma forma, estruturar os projetos, que é a questão da relação do edifício com a cidade, atenção para os aspectos construtivos, abertura ou liberdade que a gente procura conferir ao usuário, enfim. Ele tem um texto um pouco mais didático. No meu texto, eu falo um pouco sobre a questão dos vazios, sobre a ideia de construir vazios, que a essência da arquitetura não está na matéria construída, mas está no vazio que ela conforma. Tem o texto da Paula, que fala sobre o processo de formação, ela que veio com uma formação diferente de São Paulo, uma outra escola, como que ela vê, entrando no escritório, como é que ela via a nossa herança e a herança dela. Um texto do Alexandre que fala sobre os concursos e como é que essa experiência de fazer concursos de arquitetura, que muitas vezes não são construídos, como é que isso alimenta uma prática cotidiana e diária. E um texto do André que fala uma pergunta que sempre fazem para a gente, que é como é que é trabalhar 10 mãos. Como é que você projeta, como é que você trabalha com 5 pessoas que têm as suas individualidades, suas próprias questões, como é que a gente trabalha junto. E no final um texto que joga um pouco para o futuro, que fala de uma ideia poética do desaparecimento da arquitetura, que coloca uma visão que a gente tenta buscar, que é a ideia de que a arquitetura talvez devesse... Todo mundo pensa que os edifícios são feitos para serem vistos. E a gente acha talvez que o mais importante da arquitetura é quando ela desaparece, as relações humanas aparecem, elas são protagonistas. Toda vez que o edifício ele se torna protagonista, talvez ele esteja obstruindo algumas relações das pessoas consigo mesmas, das pessoas com idade, seriam interessantes. Então, o que a gente busca é um certo desaparecimento perceptivo dos edifícios, que é uma coisa meio complicada de se pensar. Nossa, imagina, os arquitetos chovendo mas é um desaparecimento não literal, um desaparecimento que os edifícios se colocam com menos protagonismo para que essas relações da vida possam se desempenhar com maior o que é o oposto do que é hoje, né? Vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia acho que a arquitetura se impõe muito mais do que as próprias relações, né? Das pessoas e tal. Agora, Paula, como é que é trabalhar no meio de tanto homem, assim, eu ser mulher? Né? Que o escritório é comandado, mas, né? Tem vários arquitetos, você é a única arquiteta, é isso mesmo? Titular, sim, né? Temos sempre muitas colaboradoras e muitas mulheres já passaram, acho que inclusive até mais mulheres do que homens. Isso é uma questão curiosa, né, na arquitetura, porque a gente que é professor em sala de aula, a gente tem muito mais alunas mulheres e, de fato, a representatividade ainda é muito baixa, há muito o que se fazer nesse sentido, né? Enfim, tem uma naturalidade ótima, enfim, a gente tem afinidades conceituais que nos unem independente do gênero, e é isso que é mais importante para mim, me sinto respeitada em todos os sentidos e a gente tem uma igualdade de diálogo independente do gênero. Mas fora do meu escritório, eu acho que ainda há muito, né, o que se fazer para as mulheres conseguirem esses lugares de representatividade na arquitetura, né? Infelizmente. Mas lá dentro é muito tranquilo, assim, eu acho que a gente tem uma igualdade que está além das questões. Tem uma coisa que eu acho interessante, vocês falaram para mim, né, antes a gente estava conversando, que é a questão de vocês todos vocês são professores, é isso? E, né, e é porque a gente sempre fala assim, uma coisa é academia, outra coisa é o dia a dia, né? E você até brincou comigo, os alunos falam assim, você só é professora, você projeta também, trabalha, né? E eu acho interessante isso, assim, né? Dessa questão de vocês serem professores, estar na academia e também executar aquilo que vocês ensinam, né? Ou seja, é real aquilo que vocês falam dentro de sala de aula, não é isso? Como que vocês convivem com isso? Como que é isso? Então, a gente acha que são dois
dois lados de uma mesma atuação. Eu acho que na academia é um lugar importante para troca de ideias, para reflexão, para estimular o pensamento. E o escritório é um lugar em que, às vezes, você tem menos liberdade que você tem na academia, mas é um lugar em que as coisas, às vezes, têm uma possibilidade de se materializar, de se tornar real. Então, acho que são dois lados de uma mesma coisa, né? De você ter que viabilizar uma ideia e estar trabalhando com restrições materiais, econômicas, com o desejo do cliente, ao mesmo tempo você tem um espaço ali que te coloca um espaço de mais liberdade, de visão para o futuro, que é o espaço da academia, né? de revisão crítica. Então, eu acho que são duas ações que eu acho que são complementares. Eu acho que para a gente não seria difícil excluir alguma da nossa prática. Elas são totalmente imbricadas hoje. Acho que as práticas se alimentam, né? Assim, a pesquisa e colocar em prática o que a gente está experimentando ali no nível conceitual. Fazer essa junção talvez seja pouco usual, mas eu acho que é fundamental. Deve ser assim. Muito rico. Eu imagino que seja muito rico, né? Agora, como que é trabalhar com uma equipe grande, com diversidade de ideias e numa execução de um projeto, assim? Como que é essa experiência? Bom, eu acho incrível, né? A arquitetura, de um modo geral, sempre tem que lidar com várias dimensões e várias equipes, né? O arquiteto nunca faz nada sozinho, né? Sempre tem os projetos complementares, sempre são equipes multidisciplinares, né? Eu acho que nosso grupo, eu também, na minha formação, sempre trabalhei coletivamente com arquitetos. Acho que essa troca esse diálogo e essa troca é sempre bem-vinda para uma melhor solução, para um melhor encaminhamento das coisas. Então, claro que existem momentos de disputa ou enfim, mas sempre a gente consegue conduzir isso de uma maneira benéfica para o projeto, né? Ou para o que está maior ali na nossa... Enfim, eu gosto muito de trabalhar coletivamente em qualquer instância. Eu gosto. Eu acho que deve ser produtivo, essas ideias borbulham, né? Eu li no livro, na entrevista de vocês, falando que às vezes vocês saem com uma ideia já de um projeto e aí chega no escritório e muda completamente a ideia. Que gostoso isso também, né? Essa flexibilidade. Acho que é legal falar dessa experiência que a gente tem tido lá de projetar, do projeto colaborativo, que o Carlos Alberto, até que você e ele implantaram primeiro na UFMG, né? Surgiu com uma história curiosa. Surgiu como uma proposta que o Carlos Alberto apresentou numa comissão que ia definir o futuro da nova escola de arquitetura para a UFMG, se ia ser um concurso, se ia ser um projeto. Ele surgiu com a ideia, então vamos fazer um projeto colaborativo, vamos criar um mecanismo para que todo mundo atue como concebendo e a gente consiga diluir a autoria. Isso não foi para frente, mas a gente fez uma disciplina na escola que tinha esse pré-requisito, né? Que todos os alunos faziam o mesmo projeto, mas a gente ia trocando os projetos de mão, de tal forma que no final você não sabia de quem que era o projeto, porque cada um contribuía um pouquinho. E a gente levou esse modelo que nasceu na academia para o escritório. A gente fez um concurso, a gente falou, vamos experimentar isso aqui no escritório, então juntamos a equipe toda, os titulares, os associados, os estagiários, vamos fazer esse concurso e vamos usar esse processo colaborativo, que consistia em trocar as ideias de mão a cada rodada. Então, cada um desenvolve alguma coisa e na próxima troca. Você não pode mais pegar a sua, você tem que pegar o de alguém, embora você possa trazer uma síntese de tudo e continuar desenvolvendo outra ideia, né? E como que foi o resultado disso? Nós ganhamos o concurso, não sei se por conta do processo, mas acabamos ganhando. Deu certo, ganhamos o concurso. Mas eu acho que foi uma experiência muito rica, porque horizontaliza, porque estão lá os titulares, que a gente tem uma história um pouco mais longa do que os arquitetos associados e os estagiários, mas no momento que está todo mundo colaborando e você troca a ideia de mão, você pode pegar a ideia do estagiário para desenvolver, ele pega a minha, isso horizontaliza as coisas. Nossa, isso é um aprendizado e tanto. E no final tinha um pressuposto, né? Como a Paula falou, que cada rodada a gente tinha que pegar uma ideia para desenvolver que não era nossa. Então acabava que as ideias que eram reconhecidas como mais potentes pelo coletivo acabavam se sobressaindo. E elas iam continuando, uma espécie de seleção natural. E chega um ponto que todo mundo entende que não, é isso aqui, agora todo mundo vai trabalhar junto. Né? Agora chegamos nesse ponto que isso que legal. E isso é natural?
Tipo, esse ponto, passar, não, acho que agora. Foi natural, a gente não experimentou isso muitas vezes, porque é um processo que, em termos de... ele é pouco eficiente em termos de trabalho, porque tem muita gente trabalhando sobre o mesmo projeto. Mas, muito tempo. Então, acho que o concurso, que é uma coisa que a gente tenta sempre ter no escritório, concurso de arquitetura, é um lugar ideal para praticar, e foi muito legal por conta disso. É uma coisa difícil de inserir no cotidiano do escritório, né? E eu acho legal falar disso também, que é uma coisa que surge na academia, eles testam lá primeiro, vem para o escritório, né, que pode ser... Enfim, isso mostra um pouco essa ponte, né? Legal. Como essas coisas se alimentam e como... Agora é interessante que vocês são professores, arquitetos, né? E também tem projetos particulares. Como é que dá conta disso, gente? Dorme que horas, né? Não, dorme. Tem filho, tem vida, se diverte. Aí como é que pode? Como é que dá conta disso? É fácil, né? A gente está com um projeto aqui, um dos, né? O Bruno deve ter os seus também, tem também, né, Bruno? Os particulares, projetos seus aí, tá vendo, gente? Não, é demais para minha pessoa. Mas aqui um projeto fofucho da Paula, que chama, como que chama mesmo assim? Bubude. Bubude, que é o neologismo, né, criado pela filhinha dela, uma palavra que não existe, e que é esse fofucho aqui, gente. Olha aqui, gente. Eu amei isso de todo. Esse aqui é minha, ó. Foi eu que fiz. Essa você montou, né? Esse aqui foi eu que fiz. Eu adoro, por quê? Vem assim, ó. Olha que doido. Vem dessa forma aqui, gente. Esse aqui é planta. Legal, né? Legal, né? Vou mostrar pra você. E aí tem os quadrinhos também e tal, e as cadeirinhas. Então você monta. E é MDF todos? É MDF cortado a laser. Olha, gente. Com uma pintura. Eu me senti designer. Acho que é essa a intenção, né? Eu acho que tem esse desejo de levar um raciocínio espacial, né? Também para a infância e para todas as idades. Como é que surgiu essa ideia? A ideia surgiu fazendo a primeira casa de bonecas da minha filha, que é a que deu esse nome, né? O Bubude é uma palavra que ela inventou quando ela tinha 5 anos, usava esse termo para tudo, para as coisas especiais da vida, enfim. E quando ela tinha 3 anos, um pouquinho atrás, então eu estava à busca de uma casinha de boneca para ela e não fiquei muito satisfeita com o que vi no mercado. E resolvi desenhar, então, experimentar essa técnica, né, que é o corte a laser no MDF. E deu super certo, assim, a primeira que eu fiz, desenhei, saiu, o protótipo já super funcionou. Enfim, não fiz pensando que ia ser um produto, isso foi quando ela tinha 3 anos, mas o negócio está lá em casa até hoje, é o brinquedo preferido dela, sabe? E aí depois de um tempo, quando começou a se popularizar esse método com os makerspaces, né, eu fui uma das primeiras associadas do Faz Makerspace, que é um lugar aqui em Belo Horizonte, um makerspace aberto para esses testes, comecei a desenvolver outras coisas e uma hora resolvi então lançar para o mundo, chamei a Andréia Costa Gomes, que é a minha sócia, que é designer gráfica. Foi ela, inclusive, que teve a ideia de trazer esse nome da Bubude, que é o apelido da minha filha, para a marca, porque graficamente ele é bonito também, né? Tem essa coisa do B, do U, do V. E então ela fez toda a programação gráfica, as imagens, embalagens, e tem um olhar também bem... muito legal trabalhar com ela também nisso, né? Porque era um projeto meu de desenho, da arquitetura e tal, mas quando vem a designer isso muda completamente, traz a cor, especialmente, ela tem uma visão para isso que é outra, sabe? Isso é muito rico, assim, pro processo. Então essa primeira linha traz essas mini arquiteturas, que são as casinhas e os móveis, né? São kits de montagem, então a graça é que você destaca e monta. Quantos kits, assim, você sabe? Assim, tem de vários tamanhos, né? Tem as coisas grandes, as pequenas e tal. Agora a gente está fazendo muitas plantinhas também, treinação de fazer, como você mostrou, o inhame aí, preto, né? Enfim. E as mini artes, que é uma parceria com a Gal, que é uma galeria aqui de Belo Horizonte. Então esses são trabalhos de artistas mesmo, que estão atuando, né? E que vem em miniatura. E só vende aqui, na livraria da rua? Não, vende na Moca também, aqui em Belo Horizonte, na loja de Inhotim.
E é isso, em Belo Horizonte por enquanto é isso. A gente vende lá em São Paulo também, a gente fez, logo que lançou, a gente fez uma coleção exclusiva para Depot, objeto, mas que é uma linha só deles. E vende na Moreira também lá em São Paulo. Nossa, eu achei fantástica a ideia, Que gente, muito bonito. Eu adorei, parabéns pela ideia, pelo projeto, parabéns pelo livro, vocês dois. E eu queria dizer que a gente vai sortear esse livro para vocês que são aí arquitetos, designers, estudantes de arquitetura e tal. Eu acho que é um livro bacanérrimo para ter. Eu já até falei com a minha cunhada que estuda arquitetura, você tem que ver esse livro, porque é uma aula realmente, né? E estão aqui professores, né? Então eu acho que é uma ótima oportunidade. Queria agradecer a você. Muito obrigada, muito obrigada, Bruno. Parabéns pelo escritório, uma das referências aí que a gente tem na arquitetura, né? E é isso, gente. Inscrevam no nosso canal aí para vocês sortearem, para vocês ganharem esse fantástico livro. Obrigada. Obrigada.